persistência contínua. Eu botei essa imagem porque eu lembrei de uma frase de um dos filmes do Batman, em que ele fala sobre a diferença entre o Bruce Wayne e o Batman. Ele está explicando por que é relevante ele manter em segredo, né, a identidade. E aí ele fala assim, porque um homem pode ser ignorado ou destruído, mas o Batman é um símbolo e os símbolos são incorruptíveis e duradouros. Então, assim, não é 100% verdade, símbolos podem ser corrompidos, né? Isso acontece nas histórias do Batman em vários momentos. Mas esse é um ponto interessante para lembrar sobre os vilões impessoais, como o MH falou ali no negócio. Não dá para socar um ideal posicionamento ou uma conduta. Existe um entendimento de que um vilão pessoal, personalizado, que seja uma pessoa específica, ou mesmo um monstro ou uma entidade específica, pode ser destruído e com isso ele cessa aquela ameaça. Né? Isso não acontece com um bom vilão impessoal. Porque a coisa vai se complexificando. O Brennan Lee Mulligan, que narra da Mission 20, agora está narrando a atual campanha do Critical Role, ele brinca que os vilões dele são sempre o capitalismo. Né? Os vilões personalizados que são enfrentados podem ser manifestações, podem ser reflexos, podem ser entusiastas, podem ser defensores, podem ser perpetuadores. Mas o vilão é o sistema econômico. Então, se o vilão da sua história não é uma pessoa, mas é um conceito, uma ideia, uma ideologia, um sistema econômico, não existe uma resposta simples sobre como enfrentá-lo. Entende? E mesmo que exista uma resposta simples, em geral, como todas as respostas simples para problemas complexos, ela provavelmente vai estar errada. Né? Politizando rapidamente. Não adianta você matar 100 pessoas do crime organizado. Ele continua existindo. Alguém vai entrar no lugar, vai ser substituído e aquilo ali vai continuar. Então, a solução não é simplesmente você ir lá e atirar nas pessoas. Isso vale para RPG também. Às vezes a solução não é simplesmente você matar um monte de gente. Você derrotar um monte de gente. Você... Isso, tudo dentro do universo da ficção. Então, eu acho que essa, para mim, é a principal vantagem de um vilão impessoal. E é por isso que eu uso muito. Por isso que eu gosto muito desse modelo, desse tipo de vilão. Que não existe uma garantia de que a derrota de um indivíduo diretamente envolvido nas maquinações do vilão vai cessar a ameaça. Não interessa se ele é o vilão que começou tudo. Às vezes ele é o vilão que começou tudo, às vezes ele elaborou todos os planos, às vezes ele criou tudo aquilo ali, ele é o guru do rolê, ele é o coach que levou a galera pra montanha, ele é não sei o que lá. Se ele for derrotado, aquilo acaba? Às vezes não. Voltando a um exemplo do mundo real, mas aí não... Essa foi a grande força, né, a grande inovação do terrorismo moderno, por exemplo. Essa frase não é muito boa. Mas se você tem uma organização terrorista centralizada e unitária, vou lembrar mais uma vez, Polícia Federal, estamos discutindo no campo das hipóteses narrativas aqui, ficcionais. YouTube, então não vou nem colocar isso lá nas marcações, que vai ser só um pedacinho. Essa nem vai. Se você tem essa organização, né, centralizada e unitária, as autoridades competentes e responsáveis por enfrentar essa ameaça podem invadir a sede daquele lugar, podem prender todo mundo, podem ter acesso às informações sobre todo mundo que está ali e tal, para ir atrás. Certo? Quando você passa a ter um modelo celular, ou seja, um modelo que é dividido em células que não são diretamente coordenadas e centralizadas, isso vai ficar ridiculamente mais difícil. Porque a descentralização faz com que você não tenha informação confiável sobre quem são essas pessoas. As informações e as orientações sobre o comando que são passadas não necessariamente têm resposta. Então, assim, quem manda passa a informação para frente e torce para as coisas terem chegado. Não existe uma resposta, justamente porque o objetivo é dificultar em, caso o comando seja neutralizado, o restante também seja. Então, isso é um reflexo de como você faz, como os caras estruturam aquilo para continuar existindo e continuar sendo a ameaça que eles querem ser de uma maneira persistente, de uma maneira contínua. Entende? Então, mesmo se você prender os cabeças do esquema, vai ficar muito mais difícil garantir que não restaram umas células não identificadas em atividade, planejando as ações. Narrativamente,
RPG, eu gosto de mostrar essa dinâmica para os jogadores porque ela induz comportamentos mais complexos. Como eu disse, se basta os jogadores, se eles acharem que basta derrotar um vilão poderoso em um combate para acabar com os planos dele, a conduta é uma. Se eles entenderem que aquilo ali não é suficiente e que existem outras dinâmicas por trás daquilo, a coisa muda de figura. E isso reflete no comportamento dos jogadores. É só você ver. Se os caras acham que eles precisam obter informações de um inimigo, a sanha sanguinolenta é diferente. Vai ter o cara que vai falar, a gente não pode matar todo mundo. Alguém tem que ficar pra gente obter informação. Ou a gente não pode, a gente vai ter que derrotar esse cara, mas a gente não pode simplesmente matar ele. A gente também não pode deixar ele fugir. Então, assim, você percebe que você vai criando, só com esse fato, você já induz uma mudança de comportamento e você pode trabalhar com isso narrativamente. Então, assim, o grande trunfo do inimigo pessoal para mim é em não colocando toda a responsabilidade pela manutenção daquela vilania em um único indivíduo, você evita que a derrota daquele indivíduo cesse todo o modelo. E isso é muito interessante do ponto de vista narrativo. Isso abre muitas possibilidades. Isso te dá muita condição de trabalhar. E como narrador, você sempre quer mecanismos que te deem esse tipo de abertura. Então, cara, concordo. Principalmente pegando o início, você fala da ideia, né? A ideia, ela persiste. Quando você pega esse tipo de situação, você parte para um sistema que trabalha com a inspiração. A inspiração, ela exige outro rolê. Você combate ideias com ideias. Você combate ações com ações. Costumes com costumes. Por isso que existe, no mundo mesmo real, o que eles chamam de soft power, que é uma batalha invisível que acontece, você tá no meio dela e você não participa ativamente, você é um indivíduo sozinho, você tá ali e tal, mas você tá sendo bombardeado. Década de 80 e 90, década de 70, o Brasil só recebia coisa dos Estados Unidos assim a rodo. Série, filme, e música, e aquele negócio, para que os Estados Unidos fossem os heróis, os grandes nomes, o que impede do comunismo tomar conta de tudo e das bombas nucleares, etc, etc, etc. Do lado comunista, eles faziam a mesma coisa, só que do lado de lá, onde o imperialismo americano e que o capitalismo e etc, etc. Quando caiu isso daí, veio a globalização, a galera começou a sapatear nisso daí. Começou a sapatear. Foi quando o Brasil foi pro exterior. Foi quando o nome do Brasil realmente saiu pro restante do mundo. Com as mudanças e tudo mais. O foco não era só Estados Unidos e União Soviética. E aí você começa a observar e você começa a ver que o Brasil começou a receber muita coisa do Japão, começou a receber muita coisa da Alemanha, da Inglaterra, que antes a gente não recebia. E agora, nos anos 2000, 2010 para frente, 2015 para frente, você já viu a quantidade de coisa que vocês estão recebendo da Coreia? É novela coreana, é seriado coreano, é anime coreano, é tudo. Por quê? Porque eles estão exportando as ideias deles. Eles estão fazendo com que o grupo cultural deles seja influente do lado de fora. É isso que está acontecendo. Então você vê essa questão o tempo inteiro. Lógico, quando você está lá no seu RPGzinho e você até fala assim, o rei do inimigo está vindo nos invadir, você está pensando no combate. Você está pensando nas hordas dos bárbaros chegando e tudo mais. Só que você está esquecendo, meu amigo, que a horda bárbara está vindo para Roma, mas ela está sendo catequizada no caminho, cara. Eles vão chegar perto da Itália, vai estar tudo católico já, vai estar tudo cristão. Então existe sim essa ideia, essa constante cultural, religiosa, política, econômica que vai influenciar. E isso você pode usar no seu RPG. Só que toma cuidado, tá? Porque senão você vai fazer uma campanha muito cabeça
Então dosa aí, porque senão, né, você vai ter que escrever um livro de sociologia, economia e vai ficar pesado. Eu sou suspeito para falar, as minhas campanhas rotineiramente têm essa dificuldadezinha. A hora que eu vejo tá tudo muito complicado, as pessoas já não estão conseguindo acompanhar quem é que era o cara mesmo, qual que era o nome lá da entidade, não sei o que, era uma guilda, o que era estranho aí e tal. Qual que era o negócio? Eles queriam um negócio, né? Eles estavam tentando fazer um. É, Aí fica. Eu sei, porque eu também passo por isso de vez em quando, eu tenho que dar aquela simplificada. Então, o mago de não sei o que lá, da ordem de não sei o que lá, tem que pegar o cavalo, não sei o que, para pegar a gema, para fazer o ritual da entidade. Tipo, é isso, é basicamente isso. Mas vai anotando aí, galera. Questão...